Para quem está seguindo a semana Wikitech PHP, sabe que estamos implementando este site Scroll. Implementamos a parte do conteúdo para o conteúdo ser dinâmico, no entanto, ainda não estamos salvando a mensagem de contato que o usuário envia. Vamos agora salvar no banco de dados a mensagem de contato. E para implementar esse formulário de contato, eu vou pegar o código-fonte do segundo episódio da semana Wikitech PHP. Pegando o código-fonte, eu vou abrir no editor, no meu caso no NetBeans, e vamos abrir a nossa view. Vou em STS, view, e temos a nossa view home. E essa view home que tem este resultado aqui. Vamos na parte do formulário. Eu vou descer no final. E no final, antes do rodapé, temos o formulário. Cadê o formulário? Ele está aqui. E abre a tag form, finaliza a tag form. E este formulário, eu vou indicar que eu vou enviar os dados através do método post. Em seguida, também atribuo um ID para este formulário, vai ser insert. Vou inserir o que? Uma mensagem MSG contato ou insert form para ser mais genérico. E em seguida, na parte do botão, aqui neste botão, vou modificar este botão. Ele não vai ser um botão. Vou utilizar o seletor input. Em seguida, type vai continuar sendo um botão. Agora eu vou indicar que ele é um submit. Name, um nome para este botão, vai ser CAD-MSG. Isso somente para a organização. Também vou ter um ID, e este ID vai ter o mesmo nome conforme está no name. Value é o valor que vai ser apresentado em cima do botão, é o enviar, conforme já tinha anteriormente. E o próximo passo é utilizar o class. E neste class, agora sim, informo que vai ser um botão e um botão da cor azul. Já finalizo este input, então o botão posso excluir. Vamos ver o resultado. Atualizando, temos o mesmo resultado. Ele está solicitando para que seja preenchido o formulário. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar este require para não tornar obrigatório. Depois você retorna, caso eu esqueça de colocar novamente o require, você coloca. E uma vez que já fiz as alterações no formulário, eu vou fazer o seguinte. Quando o usuário clicar nesse botão enviar, ele chame um JavaScript. Então, se eu vou trabalhar com JavaScript, venho aqui no Assets, dou um Ctrl N, outros, e vai ser um folder, um diretório chamado JS, porque vai ter os arquivos JS. Venho no diretório JS, dou um Ctrl N, HTML, JavaScript, porque eu quero criar um arquivo JavaScript com nome de personalizado e, além disso, extensão JS. O NetBeans já atribuiu. E neste arquivo, vou utilizar o jQuery, então cifrão, em seguida document. Quando ele ler o arquivo, eu quero que ele faça o seguinte. Ele execute uma função, function, abro parêntese e fecho parênteses, e execute o que estiver dentro desta função. Eu simplesmente vou fazer o seguinte aqui. Pego novamente o jQuery, cifrão do jQuery, e quando o usuário clicar no formulário, qual formulário? Neste formulário, insert form, ele é um ID, então hashtag, coloco ponto .on, quando ele fizer o quê? Um evento. Qual evento? O evento de submeter, porque colocamos aqui o submit. Quando ele submeter este formulário, eu quero que ele execute uma função, function, e esta função vai receber os dados, vai ser o event, abro chave e fecho a chave. Quando o usuário clicar no botão Submit do formulário Insert Form, execute esta função e receba os dados. E para não atualizar a página, eu pego esse event e em seguida prevent default. Esse prevent default, como eu citei, é só para não recarregar a página.
e agora somente dou um alerta para verificar se realmente consegui acessar. É o cadastrar, ponto e vírgula para finalizar. E agora eu preciso acrescentar esse arquivo personalizado no nosso projeto. Para isso, eu venho aqui no nosso footer e no footer vamos incluir o JavaScript. Eu pego qualquer um exemplo que eu utilizei para o Bootstrap, eu apago essa parte no qual ele verifica se está vindo de uma CDN, não houve nenhuma interceptação no caminho, apaguei essa parte e vamos colocar aqui o caminho. Eu posso colocar simplesmente JS em seguida o nome do arquivo personalizado, extensão JS? Não. Quer ver o resultado? Se você atualizar a página, botão direito, exibir o código-fonte da página, descer no final, você não vai conseguir abrir a página. Inclusive, ele está tentando abrir uma controller. E para isso, eu preciso indicar o caminho completo. Lembram da nossa constante URL? É ela que eu vou utilizar. Onde que está essa constante URL? Não está no nosso index, está no core. Em seguida, config controller e temos a função config. Essa constante que eu vou utilizar, porque quando você mudar de servidor, você só altera esta URL. Pego a constante URL, echo constante URL, começo a digitar, o NetBeans já apresenta que eu tenho essa constante e, além disso, qual é o valor dela. Depois que eu indiquei que vou utilizar essa constante, preciso colocar o diretório app, depois do diretório app temos o diretório sts, próximo é assets, temos aqui, depois do assets é o diretório js, eu já tenho, e o arquivo personalizado.js. Vamos ver se eu consigo carregar corretamente, botão direito, exibir o código-fonte da página, só vamos ver, correto, está carregando. Clico aqui, ele carregou o JavaScript. Agora que eu já sei que está carregando, posso fazer o seguinte, dar um Ctrl F5 para recarregar, importante para ele recarregar o JavaScript, clicar em enviar e ele deu um alerta cadastrar. Ele acessou já este JavaScript, correto? Então quer dizer que eu incluí corretamente. Vou excluir este alerta porque está funcionando corretamente. E agora vamos receber, vou colocar aqui o que eu vou fazer. Então vai ser receber os dados do formulário. Para receber os dados, novamente, se foram do jQuery e vou receber os dados do formulário que tem o ID insert form. Para receber, utilizo a função serialize. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável chamada dados. No JavaScript, eu utilizo a palavra reservada var para criar uma variável, em seguida o nome da variável. E também posso dar um alerta em dados, só para verificar se realmente vêm os dados. Vou dar um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Agora sim, preencho o formulário. Preenchi o formulário, nome, e-mail, assunto, conteúdo e enviar. Localhost diz, quer dizer o nosso alerta. Nome, recebeu o nome, e-mail, em seguida assunto e o conteúdo. Significa que eu estou recebendo os dados aqui. Uma vez que eu estou recebendo os dados, eu posso enviar para algum arquivo responsável em salvar. Se foram do jQuery, em seguida vou enviar através do método post e o NetBeans está apresentando como eu implemento. Primeiro eu passo a URL, ela deve ser uma string, conforme está aqui na documentação, você pode ler melhor essa documentação. E depois da URL, preciso enviar os dados e em seguida eu tenho o callback. É isso que eu vou implementar. Primeiro a URL. Para enviar a URL, venho aqui na nossa home, no nosso formulário, e vou criar um campo oculto. Portanto, coloco input. Para colocar oculto, coloco hidden. Vai ter o nome de URL.
Em seguida, eu não preciso o seletor do Bootstrap e o ID também vai ter o nome de URL, placeholder eu não preciso. Somente vou ter o value, o valor que está na nossa constante. Lembram da constante que eu apresentei? Constante URL e já finalizo. Vou ter, portanto, um campo oculto. E este campo oculto que eu vou pegar o valor e enviar como URL. Para receber, eu utilizo o cifrão do jQuery, em seguida quero receber do ID, o ID que eu atribuí, qual ID? ID URL. Utilizo o hashtag porque é um ID, se fosse uma classe seria um ponto. Utilizo o ID, eu quero só pegar o valor, val. Depois que eu pegar o valor, eu atribuo para uma variável chamada URL. Você pode dar um console log nesta variável. Inclusive, vamos fazer isso, ao invés de dar um console log, eu coloco um alerta em URL, para você ver que realmente estou recebendo. Dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript e clico simplesmente em enviar. E ele diz localhost cell, que quer dizer que eu recebi corretamente a URL. Então, é esta URL que eu dei o alerta, é para este local que eu vou acessar. Então, coloco aqui o URL. Na verdade, aqui na URL eu vou acrescentar, além disso, que vai ser contato, essa página contato. Logo, vamos implementar essa controller contato. E quando eu tinha apresentado anteriormente, o NetBeans apresentou que eu preciso enviar os dados. Vou receber os dados do formulário e enviar em dados. Depois que enviar os dados, eu posso pegar um retorno. Para pegar um retorno, pego a função e eu tenho os valores. Aqui no retorno, eu coloquei retorno, mas você pode colocar o nome que você quiser. Mas no momento, utilize conforme eu estou utilizando, que fica muito mais fácil de identificar se ocorrer algum erro. Vamos agora criar esta URL. Qual URL? Eu preciso criar esta controller contato. Vamos criar então, venho aqui em controller, pego como exemplo home e somente altero para contato. E lembrando, o nome da classe sempre a primeira letra em maiúsculo. Abro esta controller, somente altero aqui para contato, permanece index. Na verdade, aqui excluo para não ter nada. E aqui vou dar um echo true, quer dizer que conseguiu cadastrar com sucesso. É claro, não estamos cadastrando, é só para retornar um true. E esse true aqui que eu estou recebendo como return. Se você der um console log aqui, você vai ver ou um alerta. Vamos colocar um alerta em retorno só para você ver o que ele possui. Vou dar um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Sempre quando você fizer alguma alteração no JavaScript é necessário atualizar a página. Não vou preencher nenhum campo, simplesmente cliquei no enviar e já temos o valor 1, quer dizer true. Agora, se eu colocar falso aqui na controller, vamos ver o que ocorre. Em enviar, ele retornou vazio. Então, quando retornar falso, ele retorna vazio. Vamos colocar true, que significa que conseguiu cadastrar com sucesso. Vou apagar já esse retorno, porque eu não preciso mais. Vou verificar se esse retorno for true, acessa este if. Agora, se não, acessa este else. E no else, eu já posso retornar uma mensagem de erro. Vou criar uma classe chamada MSG dentro de um span que vai receber um HTML, um texto em HTML. Qual texto? Utilizo alerta do Bootstrap. Na verdade é que eu abri um parênteses a mais, não preciso. Coloco div e em seguida class, o atributo class e o seletor alerta do Bootstrap. Eu quero um alerta danger da cor vermelha e vamos ter o texto. Finalizo já esta div. Após ter finalizado esta div, internamente coloco erro. Houve um erro.
a mensagem não enviada com sucesso. Agora, esta mensagem eu quero atribuir para um seletor MSG. Venho aqui em Home e acima do formulário utilizo a tag spam e finalizo essa tag spam, não coloco nenhum texto, somente utilizo o atributo class MSG. Atributo class, utilizo ponto, em seguida o valor MSG, sendo o nosso seletor. Vamos ver aqui na nossa controller, eu estou retornando true. Vou colocar falso, que não conseguiu cadastrar com sucesso. Dou um Ctrl F5 para recarregar novamente a página com JavaScript e enviar o que ocorreu. Erro, mensagem não enviada com sucesso. Significa que quando não conseguir salvar com sucesso, acessa este else. Agora, quando conseguir salvar com sucesso, não vai ser dend, vai ser o success do Bootstrap, não vai ter o erro, vai ser mensagem enviada com sucesso. Vamos confirmar, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, só vou confirmar, eu coloquei aqui falso, eu preciso alterar para true na controller, indicando que conseguiu salvar com sucesso. Mensagem enviada com sucesso. Portanto, conforme o valor que a controller retornar, true quer dizer que conseguiu cadastrar com sucesso, falso ou não. True acessa e imprime esta mensagem. Agora, se não, imprime essa mensagem de erro. Significa que o nosso JavaScript já está chamando esta controller. Agora, nesta controller, eu vou receber esses dados aqui. E utilizo o filter underline input. Eu vou receber todos os dados de uma vez só, então vai ser filter input array. Com o método que eu estou utilizando para enviar, eu estou enviando através do método post, então é input post. E recebo tudo com uma string, filter underline default. Desta forma, recebo tudo com uma string e atribuo para o atributo thisDados, para o atributo que já tinha anteriormente aqui. Uma vez que eu já recebi os dados, vamos implementar a nossa Models. Venho aqui em Models, porque eu preciso implementar a Models. A controller é só para controle. A Models que é responsável em salvar no banco de dados. Vou dar um Ctrl N, uma classe, Next. Vai ter o nome de STS, refere-se ao nosso site, cadastrar MSG. Apago a parte da licença, o namespace o NetBeans já atribuiu, caso no seu não tenha atribuído, é necessário atribuir manualmente. E primeiro crio os atributos, primeiro vai ser um objeto que vai possuir a conexão e também vou ter mais um atributo que vai receber os dados que devem ser salvos no banco de dados. Crio um método, vai ser público para permitir que seja instanciado fora da classe. O método vai ser cadMSG, vai receber como parâmetro os dados que vêm do formulário. Então, se eu vou receber os dados, eu pego o parâmetro dados que vem aqui, depois que eu receber, eu atribuo para o nosso atributo thisDados. Eu já recebi os dados, vou pegar a conexão. Mas lembram, para poder utilizar a conexão, eu preciso herdar, porque aqui é um protect. Quando eu coloco protect, somente a própria classe ou a classe filha pode instanciar. Então, se é a classe filha, já coloco aqui extend con, quer dizer que a nossa classe STSK de mensagem é filha da conexão. E, uma vez que é filha, pode utilizar este método protect. Este método protect é a própria classe ou a classe filha pode instanciar. E venho aqui no STSK de mensagem contato, utilizo o this para instanciar o método connect. Temos aqui o NetBeans já está apresentando, é um método connect e ele está na classe con. E eu posso utilizar porque eu estou utilizando herança. Esta classe é filha da conexão e a classe filha herda tudo da classe pai. Depois que eu executar o método, este método ele tem um return, este return que retorna a conexão.
e este return eu atribuo em this con, o nosso atributo que possui a conexão, ele é do tipo objeto, lembrando, tipagem, um objeto. E vamos inserir no banco de dados. Para inserir, coloco insert into, insira os dados na qual tabela. Eu ainda não tenho essa tabela, vai ser MSG underline contatos, preciso criar ainda essa tabela, e essa tabela vai ter as seguintes colunas. Vou utilizar o mesmo nome conforme está no formulário. Vamos ter o nome, depois do nome vamos ter a coluna relacionada ao e-mail, coloco aqui na query e-mail, depois do e-mail vamos ter o texto, vamos ter o assunto, pego aqui o assunto e também vamos ter o conteúdo. E posso acrescentar um create, só para identificar quando o usuário está cadastrando. Depois que eu indiquei quais são as colunas, posso indicar quais são os valores. Values, e os valores vamos indicar aqui na parte inferior. Somente aqui na parte dos valores eu vou utilizar o bind param para tornar a nossa aplicação mais segura. Não vou substituir o valor diretamente na query. Para utilizar o bind param, eu utilizo o link. Coloco 2 pontos para indicar que é um link nome. Em seguida vamos ter um link e-mail. Também vamos ter um link, utilizo conforme está aqui na parte superior, assunto, e um link conteúdo. Agora, em relação ao create, eu não preciso colocar um link, posso utilizar o now para pegar a data atual. Depois que eu criei a query, eu atribuo para uma variável query underline msg, o suficiente query msg. Vamos preparar agora esta query? Na verdade, não. Vamos criar primeiro no banco de dados. Acesso novamente localhost, em seguida phpMyAdmin, e eu vou utilizar o banco de dados MySQL. Coloco o usuário root, a senha em branco, o banco de dados MySQL, conforme eu citei, realizando o login. Utilizo a base de dados Cell, que é a mesma base de dados que estamos utilizando na Wikitech PHP, e esse banco de dados já tem essas tabelas. Vamos criar mais essa tabela, copio aqui o nome, em seguida vou indicar 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas. Primeira coluna vai ser o ID, e este ID vai ser chave primária e também vai ser autoincrementa. Cada mensagem de contato que cadastrar acrescenta mais um ID. Vamos ter a coluna nome, vai ser um varchar 220. Vamos ter também a coluna e-mail, essa coluna e-mail vai ser um varchar 220. Também vamos ter a coluna assunto, essa coluna vai ser um varchar, também 220. Agora, em relação ao conteúdo, não vai ser um varchar, vai ser um text, não preciso colocar o tamanho. Vamos ter o create é um datetime, e também vamos ter o modified, que é um datetime. Observem que eu não estou enviando o modified, então eu vou indicar que ele pode ser nulo, porque quando eu estou cadastrando, não estou editando. Vamos guardar para criar essa tabela. Eu tenho criado a tabela, agora sim eu posso tentar inserir no banco de dados. Mas eu preciso substituir esses links. Para substituir, eu preciso preparar a query. Pego primeiro a conexão com o banco de dados, que está no nosso atributo con, e a palavra reservada prepare para preparar a query que está na variável query msg. E atribuo a query preparada para uma variável chamada createMSG. Eu quero criar uma mensagem. Pego agora este createMensagem, em seguida o bind param. Por que o bind param? Eu quero substituir este link nome, pelo valor que está aqui no thisDados, o valor que vem do formulário. Vírgula, thisDados, eu quero a posição que vem do formulário, que está
na posição nome, o mesmo nome do formulário. Nome, coloco aqui nome e posso indicar que vai ser uma string, PDO, parão. Ele não está apresentando parão, porque está faltando aqui acrescentar acima o apelido use PDO. Uma vez que eu acrescento o apelido use PDO, posso utilizar aqui na parte inferior. Vamos ver, PDO, ao colocar 2 pontos, ele já vai apresentar que eu tenho o parão str, esse daqui. Eu quero indicar que vai ser uma string. Vamos minimizar aqui para ter mais espaço. Vou ter o nome, e-mail, assunto e conteúdo. Vamos substituir o link e-mail pelo valor que vem do formulário, o link assunto pelo valor que vem do formulário, o link conteúdo pelo valor que vem do formulário. Agora que eu alterei os valores, posso executar a query. Eu pego o create_msg, em seguida execute para executar, e após ter executado, eu verifico se conseguiu cadastrar com sucesso ou não. Se create_msg. Para isso, vou ler em relação à linha count, importante, o C é maiúsculo, é uma função, abrir e fechar parênteses, e quando ele conseguir cadastrar com sucesso, aí ele retorna true, e quando não conseguir cadastrar, vai retornar aqui um falso, quer dizer que não conseguiu cadastrar com sucesso. E já criamos a nossa models. Agora vamos instanciar aqui na controller esta model. E para instanciar, lembram, eu estou utilizando o Composer, a maravilha do Composer, que agora eu utilizo a palavra reservada new para instanciar, coloco app e já posso utilizar a models. O Composer acrescenta models, em seguida vamos ter o STSK de mensagem, eu quero cadastrar. O Composer já identificou que eu tenho esta classe. Depois que eu executar a classe, eu crio um objeto chamado CAD_MSG, cadastrar mensagem, pego esse objeto CAD_mensagem e instancio o método CAD_MSG dados. E este método ele está nesta classe. Eu preciso enviar os dados. Eu vou enviar os dados que eu recebi do formulário aqui que estão em desdados. Uma vez que eu enviei os dados, eu posso verificar se ele vai retornar true ou false. Eu vou verificar aqui mesmo. Coloco se isso retornar true, acessa este if. Agora, se não, acessa este else. Se retornou true, quer dizer que conseguiu cadastrar com sucesso. Agora, se retornar falso, não conseguiu cadastrar, acessa este else. True quando conseguir, falso quando não conseguir. Então, aqui vai ser o falso. Uma vez que eu indiquei true e falso, já instanciei. Vamos ver, eu já posso testar. Realmente, eu posso testar se ele vai conseguir cadastrar com sucesso. Venho aqui no formulário, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, preencho o formulário, preenchi o formulário, vamos ver, enviar, mensagem enviada com sucesso. Vamos confirmar, procurar, opa, já cadastrei o registro no banco de dados. E após ter cadastrado, ele apresentou mensagem enviada com sucesso. Agora, quando não conseguir cadastrar com sucesso, por exemplo, retiro aqui o O do nome da coluna. Não existe esta coluna. Vamos confirmar, tentar agora enviar o 2, conteúdo também 2, e enviar, erro, mensagem não enviada. Vamos ver no banco de dados, realmente não conseguiu, porque o nome da coluna está errada. Vou tentar enviar esse 2 e enviar, mensagem enviada, venho aqui no banco de dados, teste 2, no entanto, ele manteve os dados no formulário. Eu quero limpar o formulário depois que conseguir cadastrar com sucesso. Isso aqui no próprio JavaScript. Coloco o comentário que refere-se a limpar os campos e para limpar, utilizo o jQuery, informo qual formulário que eu quero limpar, é o formulário que tem o ID insert form, pego aqui o nome do formulário, e ele é um ID, então é hashtag,
eu quero limpar, então atribuo aqui 0, em seguida reset, para resetar o formulário. É uma função, então abrir e fechar o parênteses. Só confirmar se eu coloquei correto, 0.reset, isso aí. Vou dar um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, porque se você não der um Ctrl F5, ele atualiza a página, mas não recarrega o formulário. Vou preencher novamente o formulário, coloquei teste 3, conteúdo, vamos ver, e enviar, mensagem enviada com sucesso, e limpou o formulário. Era isso que eu queria, que limpasse o formulário. Após ter cadastrado com sucesso, limpa o formulário. E quando não conseguir cadastrar, aí não limpa porque acessa este else. Mas se você tentar enviar vazio, vamos ver o que acontece. Mensagem enviada com sucesso, vamos ver, ele enviou vazio. Então vamos implementar uma validação no JavaScript para obrigar o usuário a preencher os campos. Depois do Event Prevent Default, coloco um hífen se para receber o valor que está no campo nome, cifrando jQuery, em seguida utilizo o nome do campo, então primeiro é o campo nome. Eu quero verificar se o usuário preencheu este campo que possui um name nome. Eu pego o valor, é o val, e se ele for igual, idêntico ao vazio, quer dizer que o usuário não preencheu. Acessa este hífen. Aí sim, o seletor, qual seletor? Vamos ver aqui essa parte da mensagem, este mesmo seletor, ele é um class, então eu coloco ponto, este seletor, ele vai ter uma mensagem, esta mensagem vai ser em formato HTML, e o HTML vai ter este danger, conforme utilizamos aqui na parte inferior, só eu altero o texto. Opa, é aspas simples, porque aqui já tem aspas duplo, erro e alterar o texto. Necessário preencher o campo nome. Agora, quando o usuário preencher, aí ele acessa este else. Ao acessar este else, aí sim vamos tentar cadastrar no banco de dados. Eu recorto isso e colo dentro do else. Observem que eu deixei só isso daqui do Event Prevent Default, tem um if em else e o restante eu copiei tudo e agora colo aqui internamente. E quando preencher o campo nome, aí sim ele tenta cadastrar. Vamos ver, vou dar um Ctrl F5 para recarregar e enviar. Vamos ver, erro, necessário preencher o campo nome. Vamos fazer agora em relação aos outros campos e eu utilizo agora o else hífen, colo o que eu havia copiado, agora não é o campo nome, é o campo e-mail, pego aqui, e-mail, altero, necessário preencher o campo e-mail. Completo aqui, e-mail, o traço, opa, coloquei o traço antes, vamos ver agora, preencho o nome, vou dar um Ctrl F5, vamos ver, enviar, preencha o campo nome. Preenchi o nome, enviar, preencha o campo e-mail. Ok, ele está validando, agora eu vou fazer em relação aos outros. 1, 2, mais duas vezes, porque vamos ter agora o campo assunto, altero aqui assunto, necessário preencher o campo, apago a palavra e-mail, coloco assunto e também vamos ter o conteúdo. Pego aqui o conteúdo, altero, recebo os dados do campo conteúdo, caso esteja vazio, necessário preencher o campo e apago a palavra e-mail, altero pela palavra conteúdo, indicando que o usuário deve preencher o conteúdo. Vamos ver agora, dar um Ctrl F5. Primeiro, enviar, preencha o campo nome. Preenchi o campo nome, enviar. Preencha o campo e-mail. Preenchi o campo e-mail, enviar. Preencha o campo assunto. Preenchi o campo assunto, vamos ver agora em relação ao conteúdo. Preencha o campo conteúdo. A mesma coisa, coloco aqui teste 4, refere-se agora ao conteúdo. Vamos ver, enviar, mensagem enviada com sucesso, venho aqui no banco de dados, agora sim, ele está validando através do front-end. Lembrando que eu estou validando no JavaScript, importante é também validar no back-end, validar aqui na Models.
se o usuário preencheu o formulário. Eu atualmente não vou validar aqui no JavaScript. Nesta aula é o suficiente, porque o objetivo era enviar a mensagem para o banco de dados, já estamos enviando, e também implementamos a validação no front-end. Com o nosso contato já salvando a mensagem no banco de dados, vamos finalizando a nossa aula e eu aguardo você no próximo episódio da nossa Wikitech PHP.